Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, você que está nos assistindo aqui no canal Movimento Adventista. É um prazer estarmos aqui para mais uma vez estudarmos a Palavra de Deus. Ao meu lado está a irmã Ilza e nós vamos discorrer juntos a lição de número 22 com o título Relações Sociais. Fique conosco e nos acompanhe neste importante tema. Passo então para a irmã Ilza neste momento. Para mim também é um prazer estar podendo participar dessas lições. Então, vou dar início aqui com o nosso verso áureo desse estudo de hoje. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. 1 Pedro 4, verso 8. E vamos entrar na primeira pergunta, então. O que o Senhor Deus pede de nós a fim de que haja unidade e amizade na igreja? O texto da Bíblia, 2 Coríntios 13, 11, nos diz assim: Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados e sede de um mesmo parecer. Vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Texto muito bonito, né? Lindo mesmo. E o que então nós vamos ver no discorrer aqui desta lição, que tem a ver com isso que a gente está vendo logo na primeira pergunta aqui sobre relações sociais. O que então Deus pede a fim de nós termos essa unidade, esse espírito de amizade, essa relação social no meio da igreja? O principal aqui é o amor, né? O amor, uma unidade também, né? De crença, né? De parecer, né? Que fala de parecer. Vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será conosco. Exatamente. Aqui na nota que vamos ler, o texto está em 4º Testemunho para a Igreja, página 65, nos diz assim: A religião de Cristo não exige que renunciemos à nossa identidade de caráter, mas simplesmente que nos adaptemos até certo ponto aos sentimentos e maneiras dos outros. Pode-se juntar em uma unidade de fé religiosa muitas pessoas cujas opiniões, hábitos e gostos em coisas temporais não se acham em harmonia. Se, porém, o amor de Cristo lhes arde no peito e elas esperam o mesmo céu como lar eterno, podem fluir a mais aprazível e inteligente comunhão e a mais admirável das uniões. Dificilmente há duas pessoas cuja vida seja semelhante em todos os pormenores. As provas de uma talvez não sejam as da outra, e o nosso coração deve sempre se abrir em bondosa simpatia e inflamar-se com o amor que Jesus teve por todos os seus irmãos. Então aqui nós vemos a diversidade daquilo que Deus fez. Está dizendo que é muito difícil ter duas pessoas iguais em todos os pontos. É como as folhas de uma árvore, a gente não vê uma folha igual a outra. E quantas árvores está ali? Quantas folhas tem numa árvore? Cada um tem sua identidade, que fala, né? Cada uma tem o seu jeito, né, de agir. Mas nós temos algo em comum na irmandade religiosa, no meio religioso. O que é? Todos almejam morar no mesmo lugar, né? Cada um de nós temos o desejo de estarmos nas mansões celestiais. Então isso deve nos mover a exercer essa tolerância, essa relação social com o nosso próximo, porque nós estamos todos indo para o mesmo destino, querendo chegar ao mesmo destino. E nós então temos que nos adaptar às pessoas, aqui diz até certo ponto,
né? Não é condescendendo com as coisas erradas, mas é nós desenvolvermos o sentimento mútuo, o amor mútuo, e ali então se exercer essa união, essa vivência, como você leu aí, a irmã leu em Coríntios, né? Tentar viver em paz uns com os outros. Vamos para a segunda pergunta. Como tem se desenvolvido a amizade cristã entre o povo de Deus? O que se perde com isso? 1 João 2,10 nos traz um texto assim. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aqui já então nos admoestando ao amor ao próximo. Então, quando você tem esse amor no coração de Deus, você vai conseguir entender melhor, né? Se dar bem com o seu próximo. Apesar, né, do que fala na primeira pergunta, das adversidades de gostos, né, de opiniões, aqui fala hábitos e gostos diferentes, vocês vão então chegar a um bom senso, né, das coisas, assim, vai conseguir achar uma harmonia, né, para então poder então estarem juntos, né, no mesmo propósito, que é alcançar o céu de eterno. Então vamos ler aqui nessa pergunta o texto do Espírito de Profecia, que está no 6º testemunho, né, 172. A sociabilidade cristã é, na verdade, bem pouco cultivada pelo povo de Deus. Os que se excluem, que são avessos a se desdobrarem para beneficiar os outros, mediante amigável convívio, perdem muitas bênçãos. Pois, mediante o contato mútuo, o caráter é polido e refinado. Por meio do intercâmbio social, formam-se relações e amizades que dão em resultado certa unidade de coração e uma atmosfera de amor que agradam ao Senhor. Nossa, eu achei muito interessante também esse conselho aqui que nos é dado, né? Porque muitas vezes, se você se isolar, o que vai acontecer? Vai perder, aqui fala, muitas bênçãos, né? E a pessoa acaba desanimando, fracassando, se não tiver esse convívio, né? Faz parte mesmo da nossa formação, mesmo do nosso caráter, né? Que fala, o caráter é polido e refinado quando você aprende a se relacionar, né, com os outros, né? Principalmente, né, no nosso meio, onde todos somos irmãos, né, na mesma fé. Tem que haver esse intercâmbio social. A gente vê que nessa associação de um com os outros, nós ganhamos muito com isso. E hoje nós vivemos numa era que tudo é muito digital. As pessoas quase não se conversam, né? Essa geração mais jovens, principalmente, tem essa dificuldade em estar ali em contato um com o outro, em ter trocas de ideias, de opiniões. Hoje em dia é tudo muito digitalizado isso, e não nos colocam de fato no contato pessoal um com os outros. E por quê? Porque isso nos deixa numa zona de conforto. Eu respondo quando eu quero, eu entro quando eu quero, eu faço, e aí a gente nunca, o nosso eu exercida a ser o que? Contrariado. E isso é benéfico para nós. Quando nós temos, parece até contraditório que eu vou falar, mas quando nós temos essa relação assim de você fazer aquilo que você às vezes nem está com muita vontade de fazer, geralmente essas coisas é que vão trazer benefício. Porque se a gente se isolar, a gente não ter o contato, se a gente querer ficar só na nossa zona de conforto, quieto no nosso canto, a gente não vai exercer, o nosso caráter não vai ser trabalhado. A gente não vai ver as dificuldades que nós realmente temos no desenvolvimento do nosso caráter. E isso que nos traz muitas vezes a luz dos nossos defeitos é exatamente na relação com o nosso próximo, que a gente vai se deparar com vários defeitos que a gente tem que deve ser mudado para que essa associação seja mais saudável, seja no matrimônio, seja na questão familiar, seja também na questão das amizades. Isso tudo Deus trabalha conosco
por intermédio dessas relações, né? Com certeza, né? Os conselhos aqui são bem precisos mesmo, né? A gente aprende muito lidando com as próprias diversidades que existem, né? Os defeitos de outros irmãos diferentes, né? Então, se você aprende a lidar com isso é bom para você também, desenvolve o seu caráter, né? Então, é muito importante a gente levar mesmo a sério esses conselhos, né? E é duro porque aqui ela começa falando que no meio, né, dos cristãos é muito pouco cultivado isso. É perigoso você querer ficar na sua, né? Quando você diz sua zona de conforto. Você nem quer lidar com o próximo porque você não tem paciência, talvez, para aquilo, né? Aí você se isola. Então, é errado isso daí, né? Aí a pessoa não se desenvolve na questão do amor ao próximo, da amizade cristã. Isso, é bem respondida a pergunta nessa linha mesmo. Tem sido pouco cultivado e se perde o que? As ricas bênçãos. Isso, perde de Deus. Bênçãos. Então vamos agora à terceira pergunta. Como foi o relacionamento de Jesus aqui na Terra? Acaso ele apoiava o racismo? Vamos ver o que diz aqui o texto de Tiago 2, verso 1 ao 9. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdidos trajes, e atentardes para o que traz um traje precioso, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado. Porventura, não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei, como transgressores. Texto pesado aqui, né? Uma questão da diferenciação ali que era feita entre ricos e pobres. Você dava um lugar melhor para o rico, né, que entrava com anel de ouro, e para o pobre, a que fala que ficava até embaixo do estrado. Os meus pés, né? Senta ali. Okay. No pior lugar que tiver, você pode ficar, né? Não tem problema. Mas uma pessoa de posses, de bens, não, ela tem que ter um lugar favorável, né? Um tratamento diferenciado. E Jesus, será que ele tinha esse tipo de postura? Sabemos que não, né? Não. Aqui na nota, no nono testemunho 190, 191, diz assim: Cristo não fazia distinção de nacionalidade, classe social, nem credo. Os escribas e fariseus queriam monopolizar todos os dons do céu em favor da sua localidade e nação, com exclusão do restante da família no mundo inteiro. Cristo, porém, veio para derrubar todo o muro de separação. Veio para mostrar que o dom da sua misericórdia e amor, como o ar, a luz e a chuva que refrigera o solo, não reconhece limites. Por sua vida, Cristo fundou uma religião na qual não há classes sociais, judeus e pagãos, livres e servos são iguais diante de Deus e reunidos por um vínculo fraternal. Nenhum exclusivismo influía em seus atos. Não fazia distinção alguma entre os compatriotas e estrangeiros, amigos e inimigos. O que lhe atraía o coração era a pessoa sedenta da água da vida.
não menosprezava ser humano algum, mas buscava tornar disponível o bálsamo de cura para toda e qualquer pessoa. Em qualquer companhia que estivesse, apresentava uma lição apropriada ao tempo e às circunstâncias. E nós vemos a sabedoria do nosso mestre e seu caráter também puro e reto no tratar as pessoas sempre com muita consideração. Não importa, inclusive, se eram inimigos, o que diz, se eram pessoas que queriam derrubar ele, né, destruí-lo, ele não as maltratava. Ele tinha esse amor, né, para oferecer, e todo aquele, ele tinha a principal, assim, vamos dizer, consideração, não importasse de onde a pessoa fosse, mas se ela tivesse sede da água. Não importava a nacionalidade. E ele veio derrubar esse muro. Isso foi uma obra tremenda no tempo de Cristo, porque os judeus, depois do cativeiro babilônico ali, dos assírios, de todas aquelas tormentas que eles passaram, sendo escravos de nações, eles sempre se depararam em fazer o quê? Sempre terminava em idolatria, né? Deus resgatava ele das nações ali pagãs, eles dali um tempo caíam em idolatria. Resgatava de novo, clamavam a Deus, eles caíam em idolatria. O tempo todo nesse círculo, até que eles caem a um ponto de fazer o quê? Pronto, agora nós não vamos mais nos associar com os ímpios. Agora nós vamos pôr um muro. Só nós somos favorecidos, o resto nós não vamos ter relações nenhuma, sendo que as relações que eles tinham lá com os gentios, com os pagãos, não era uma relação de levar o evangelho. Acontece que eles iam se misturar com eles, casavam-se, né, em julgo desigual, faziam várias coisas que Deus condenava. Aí, depois de toda essa má experiência, eles colocaram esse muro, né? Como só eles fossem os santos, não podem nem chegar perto. Era considerado uma pessoa até assim, contagiosa, sabe? Com alguma coisa contagiosa, eles não podiam nem dar a mão para uma pessoa que não fosse da mesma, nem cumprimentar. Então Jesus vem agora e cura as pessoas ali, né, os gentios, as pessoas de outras nações, de outros lugares, curando, estendendo a mão, ajudando. Aquilo eles tomaram como uma afronta na realidade. Mas Jesus veio exatamente com esse objetivo de levantar o seu reino da graça, né, de abrir essa oportunidade a todo aquele que nele crê. Veio oferecer isso a qualquer um que nele crê, não importa. Sem distinção de raça, de nação, de cor, né? De qualquer... Tudo, todos que quiserem. Ele fala, aquele que vier até a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E nos deixa esse exemplo, então, né? Diz que ele não menosprezava nenhum ser humano, né? Mas buscava tornar todos, né, disponível ao que ele tinha para dar, né, que era a cura do pecado, né? Direito à salvação ele estendeu a todos. Exatamente. A quarta pergunta: o que são as vantagens sociais e amizades? Como devemos empregar nossas afeições? Filipenses 2, de 1 a 5, diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, que tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Um texto que nos exorta muito isso, nós nos colocarmos no lugar do outro, nós darmos então pensar mais nos outros do que na gente mesmo. Preferência. Dar preferência aos outros, É algo que mexe, né, irmãos, com o nosso ego, com o nosso orgulho.
fere diretamente, porque nós somos egoístas por natureza, nós nascemos em normal é pecado. querer pensar em primeiro lugar na gente. Não? Eu tenho que pensar em mim, essa é a realidade que a gente vê, mas aqui está condenando isso. Esse texto é bem forte, enfático nisso, né? Não fazer nada por vanglória, por partidarismo. Também pensando em ganhar alguma coisa em cima dos outros, né? Porque foi isso que Cristo fez. Foi isso que Cristo fez. Cristo não pensou nele. Se Deus quisesse, Ele que é o Criador do universo, Ele é o soberano de todas as coisas, se Ele pensasse da maneira que nós pensamos, nós estaríamos perdidos. Porque Ele saiu, Ele deixou a glória, Ele deixou o céu, Ele deixou o trono, Ele deixou os anjos, deixou tudo lá no céu para vir aqui e servir a humanidade ainda, né? Veio como servo. Então esse é o maior exemplo que nós temos de renúncia própria. Então vamos ler o texto, né, para completar aqui, o que é Parábolas de Jesus, né, 353. Vantagens sociais são talentos e devem ser usados para benefício de todos, os que estão ao alcance de nossa influência. O amor, que mostra bondade somente com poucos, não é amor, mas egoísmo. Mais um texto aqui bem forte, bem direto também, né? A gente tem que fazer tudo em benefício dos outros, né? Diz que são talentos, né? Que a gente deve usar, né? Para alcançar, né, as pessoas, né? Usar isso para alcance, né? Nossa influência, né? Para alcançar as pessoas. E quando você é bom só para alguns e não para todos, aqui fala que não é amor, é egoísmo. Eu só gosto do que gosta de mim, eu só gosto dos meus, eu só, né, vou fazer algo se for alguém da minha família, se for alguém do meu convívio, se for... Mas nós devemos estar abertos, então, a esse amor. E pode ter isso geral. Também, às vezes, entre os irmãos, de você se afeiçoar mais uma família, mais alguém. Precisa ter cuidado nisso, de às vezes você acabar sendo exclusivista, mas só de ficar só junto com, só vai na casa daquele irmão, só junto com aquele, né, dar mais atenção só àqueles, né? A gente, muitos anos, né, criado assim na igreja e tal, a gente via, às vezes a gente costumava falar, tem aquela panelinha, né, aquela turminha que estava sempre ali junto. E os outros excluindo os outros. Excluíam os outros, né? Então você nunca conseguia chegar perto daquela turminha ali. Era uma turminha exclusiva ali, né? Então esse texto é bem assim. E eu já conheço esse texto há muito tempo e eu sempre estava nisso. Quando o irmão White fala aqui, né, inspirado, que quando é um amor assim que é direcionado só para alguns, não é um amor verdadeiro, né? É o egoísmo. Exatamente. Então, passando agora para a quinta pergunta. Qual o proveito ao relacionarmos com pessoas de temperamentos diferentes? Romanos 15, verso 7. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. A nota está em Lar Adventista 427. Está no propósito de Deus que pessoas de diferentes temperamentos se associem. Quando este é o caso, cada membro da família tem o dever sagrado de considerar os sentimentos e respeitar os direitos uns dos outros. Por este meio será cultivada a mútua consideração e tolerância. Os preconceitos serão amenizados e abrandados os pontos fortes do caráter. Deve garantir-se a harmonia e o intercâmbio de temperamentos será benéfico a cada um. Então aqui é do propósito de Deus colocar pessoas, o polo positivo e negativo ali em ação, né? Pois é. Para poder se ter, então, essa troca de experiências, de visões. Tem aquele que é mais calmo, né? Mais tranquilo, tem aquele que fala mais, né? Vai ter aquele que é mais nervoso, às vezes mais bravo. O famoso Paulo e Timóteo, Melancton do Pé. Exatamente.
que aí um completava o outro nessa questão, tinha temperamentos diferentes, então era bom eles trabalharem juntos, né? Porque aí um acudia o outro na hora que precisasse, né? Exatamente. E muitas vezes nós fugimos de certos relacionamentos, assim, né? Ah, eu não topo aquele ali porque já não bate o negócio, não, mas às vezes você tem que fazer bater de alguma forma, né? Para poder se associar da melhor maneira. Tem momentos que nós sabemos que nós temos que produzir algo em conjunto. Na igreja acontece muito isso. Nós não fazemos obras individuais, nós fazemos obras em conjuntos, em harmonia. Então, nessas oportunidades de trabalharmos juntos, nós temos que tentar tirar o melhor de cada um, a começar de nós, que temos tantos defeitos, cada um de nós temos, eu tenho, e a gente tem que tentar tirar o melhor que a gente conseguir de nós, né? Através de oração, através da comunhão com Deus, nos dispor a isso e pedir para Deus nos ajudar a realmente tirar de nós aquilo que for de melhor para a obra de Deus. A 6ª pergunta: por que é bom variar as visitas? Provérbios 25, 17, a irmã Ilza pode ler para nós aí. Não ponhais muitos pés na casa do teu próximo, para que se não enfade de ti e passe a te odiar. Então essa pergunta aqui não tem nenhuma notinha para ler, né? Então é só isso mesmo, texto da palavra de Deus, então vai direto, né? Por que é bom variar as visitas, né? Você não ficar aí na casa de um só, né? Ele não porque o outro de pode ti. cansar, né? Poxa, só vem na minha casa. E o outro irmão lá falou, pô, seu irmão nunca me visita, né? Então, realmente é um bom conselho, né? Que a gente tem que levar para a vida da gente. Sempre tem que ter um equilíbrio, né, nessa parte. Sim. Agora vamos então a 7. Que disposição os jovens apresentam quando procuram amizades? Provérbios 10, 17. O caminho para a vida é daquele que guarda a instrução, mas o que deixa a repreensão comete erro. Isso. A 4º testemunho para a igreja 588 diz: o bom nome é mais precioso do que o ouro. Há da parte dos jovens a tendência de se associarem com outros de espírito e moral inferiores. Que satisfação real pode uma pessoa jovem esperar da voluntária ligação com outras de baixa norma nas ideias, nos sentimentos e na conduta? Alguns têm gostos corrompidos e hábitos depravados, e todos quanto buscam tais companheiros seguir-lhes-ão o exemplo. Vivemos em tempos de perigo, de molde a fazer temer o coração de todos. Vemos a mente de muitos vagueando pelo labirinto do ceticismo. As causas são ignorância, orgulho e um caráter defeituoso. É difícil para o coração do homem caído aprender a lição da humildade. Há alguma coisa no coração humano que se insurge contra a verdade revelada quanto aos assuntos relacionados com Deus e os pecadores, a transgressão da lei divina e o perdão através de Cristo. Então, eles vão sempre procurar o quê? As coisas boas? A disposição do jovem, então, é sempre se relacionar com outros de espírito moral inferiores. Coisa, né? Eles não querem procurar um de melhor, assim. Geralmente a tendência é essa, né? Para o jovem, né? Que o jovem ele é muito inexperiente, né? Então, a gente, quando já está mais maduro, a gente já percebe mais fácil esse tipo de coisa. Mas isso, no jovem, é comum mesmo. Eles terem essa tendência de procurar a amizade errada. Exatamente. E não vê o perigo que eles estão colocando ali, né? E aqui ela comenta que há alguma coisa no coração humano que se insurge contra a verdade revelada, né? Contra as coisas de Deus.
é uma rebelião colocada desde o pecado ali que o inimigo colocou, né, em cada um de nós, desde a queda do ser humano. Nós nascemos então já em pecado, nós somos naturalmente contrários à natureza de Deus. É como remar contra a maré, né? Por isso é um esforço, é uma perseverança, uma perseverança em buscar este elo com Deus. Nós devemos sempre atender à atração do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos atrai. Se não fosse por isso, nós estaríamos perdidos, né? Porque naturalmente nós vamos aonde a onda leva ali, né? Então, nós sabemos que o trabalho com o jovem, por isso que é falado muito de jovem, nós vimos na sequência dessas lições aqui muitos conselhos para jovens, sim, porque é a idade crucial onde eles vão fazer escolhas que vão afetar o resto da vida deles. É a parte onde o homem tem mais disposição, mais vigor, mais saúde, onde ele pode entregar o máximo para Deus, é onde Satanás cai como? Cai em cima. Ele vai com tudo mesmo, porque se ele destrói ali já logo de novo, né, aquela plantinha ali querendo nascer, ele já joga uma água fervendo em cima, a chance de estragar é grande. Então ele não quer que ela cresça, que ela floresça, ele não quer, porque ele sabe que um jovem ao lado de Deus pode fazer muito. A maioria só se dá conta disso depois que já chega na velhice, onde pouco vai poder fazer, né, em favor da causa de Deus. Oitava pergunta: por que não podemos associarmos livremente com os ímpios? 2 Coríntios 6,15 nos diz assim: que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Será que tem alguma união? Fica bem difícil, né? Bem difícil. Vamos então ler a nota que tem aqui uma parte que está no Lar Adventista e uma parte no Patriarcas e Profetas. O mundo não deve ser nossa norma. Não nos devemos associar com os ímpios e participar de seu espírito, pois eles nos desviarão o coração de Deus para adoração a falsos deuses. A alma firme na fé pode fazer grande soma de bem, pode repartir bênçãos da mais alta ordem àqueles com quem se associa, pois a lei do Senhor está no seu coração. Mas não podemos nos associar livremente com aqueles que estão espezinhando a lei de Deus e preservar ao mesmo tempo nossa fé pura e imaculada. A menos que nos separemos deles, seremos envolvidos e com eles estaremos afinal unidos para partilhar de sua condenação. Foi associando-se com os idólatras e unindo-se às suas festas que os hebreus foram levados a transgredir a lei de Deus e trazer seus juízos sobre a nação. Assim, agora é levando os seguidores de Cristo a associar-se com os ímpios e unir-se às suas diversões, que Satanás é mais bem sucedido ao induzi-los ao pecado. Então, realmente, essa questão da associação é muito séria mesmo, viu? Porque por mais firme que a gente esteja, realmente, se você começa a conviver muito, é complicado. Porque começa, aí que você começa, às vezes, até achar, mas acho que não precisa ser tão assim, né? Tão diferente assim, né? Você começa a achar que você está muito diferente por estar ali com eles, né? E às vezes é complicado você manter realmente todos os princípios ali. Como falam aqui, né? Se você conseguir ser um exemplo ali no meio, né? Continuar firme na sua fé, sendo ali, né, uma luz no meio ali, mas tem que ter muito cuidado, né? Não pode ser uma coisa constante, eu acredito, né? Até no mundo religioso, né? De fé diferente. Outra fé, também. Já é diferente, já é difícil você manter. Onde espezinho a lei de Deus, né? Porque às vezes a gente começa
a não ver o pecado com os mesmos olhos. É como assim, aquilo é praticado tão livremente ao seu redor que eu acho que também não tem tanto problema, né? Não é, se você está muito junto, é o que fala aqui, que às vezes você tem que estar no meio ali, mas não pode ser uma coisa constante, né? Não pode fazer parte da sua vida estar se associando, né? Pode acontecer de uma vez ou outra ser necessário, né? Você estar ali, mas tem que fazer o possível para não estar muito junto, né? Aqui fala para não associar livremente. E às vezes você é obrigado a ir, mas não deve descuidar muito nessa questão, porque quando você vê, você já está, às vezes, fracassando já, por estar ali muito, né, sempre com amizade, que fala, participando das festas, das coisas, né, de outros, dos ímpios, né. E a gente vê como essa questão de Israel, né, a ruína dele sempre foi a associação com os idólatras. Sim, E hoje nós podemos ter isso, essas idolatrias também em nossos tempos modernos. Há muitas idolatrias modernas. Sim. Que a gente pode estar colocando no lugar de Deus e usando isso, né? Satanás usa isso para nos distanciar então de Deus. Inclusive através das mídias modernas, das redes, né, sociais, de tantas coisas que se tem ali que as pessoas podem partilhar de ambientes, de maneiras que desagradam a Deus, né, e a gente está infiltrado naquilo também. É um perigo. Muito perigoso. Está falando das diversões. Sim. Onde Satanás é bem sucedido. Começar a participar muito, né? É isso aí, fala aqui no fim que é onde mais o Satanás ele consegue, então é que ele é bem sucedido. Nessas associações, né? Uhum. É onde ele é mais bem sucedido a nos induzir ao pecado. Então é muito importante a gente cuidar também nessa parte, né? 9ª pergunta. Que conselho nos dá o testemunho ao associarmos com parentes incrédulos? 2 Coríntios 6,14, vamos ver aqui o que nos diz. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Então aqui já está falando de um modo geral, né? Não associar muito estar entre os ímpios. Mas é aqui agora, que entra os nossos parentes, que não são da mesma fé. Aí é mais complicado ainda, né? Vamos ver aqui o que a Pena Inspirada diz no 5º Testemunho para a Igreja, 543. Não podemos servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Não devemos centralizar nossas afeições em parentes mundanos que não desejam conhecer a verdade. Devemos procurar, por todas as formas, enquanto associado com eles, fazer com que nossa luz brilhe, mas nossas palavras, nosso comportamento, nossos hábitos e práticas não devem de maneira nenhuma ser moldados por suas ideias e costumes. Em todo o nosso trato com eles, devemos mostrar-lhes a verdade. Se assim não podemos fazer, então, quanto menos nos associarmos com eles, tanto melhor para a nossa espiritualidade. Então é um desafio aí para quem tem uma vida nessas condições, né, onde tem a questão dessa associação com os parentes, provavelmente quando se tem elos mais próximos, né? Uma coisa é você ter um tio distante, alguém assim que você quase não vê, mas quando você tem seja o cônjuge, seja a questão de filhos, seja a questão de pais, irmãos, de fé diferente. São bem próximos, né? São pessoas próximas. Você também não pode excluir da sua vida, né? Você não tem, por isso que ela fala que não devemos centralizar nossas afeições. Bem a palavra aqui. Bem... Ela não está falando você deve excluir-se, deixar para trás, abandonar, não é isso. Não. É você ter um cuidado redobrado, né? Porque você tem que ter sempre em mente que eles não vão ter a mesma visão que você. Por mais que você ache, né, você se considere parte da família, você nasceu ali naquele ambiente, ou se os filhos foram criados com você, um conhece o outro, um conhece a maneira do outro agir, vamos dizer assim.
mas assim mesmo nós sabemos que as visões são diferentes, os objetivos no mundo são diferentes. Então não adianta a gente achar que eles vão ver as coisas da mesma maneira que a gente vê. Nós vemos as coisas em outra realidade, em outra dimensão. Há uma guerra espiritual nas nossas cabeças, vamos dizer assim. O mundo está em conflito entre o bem e o mal. Existe essa guerra entre Satanás e entre Cristo. Mas a maioria das pessoas no mundo, inclusive parentes nossos de sangue, não tem essa mesma convicção. Então isso nós temos que ter cuidado. Como nós podemos transmitir, como nós podemos dar o nosso bom testemunho, ter sempre isso em mente, que ela fala aqui, fazendo com que a nossa luz brilhe. Isso é importante, né? Que ela fala que quando, né, a gente ter que estar, né, em alguns encontros assim com esses parentes, né, que a gente tem que fazer isso, né? Fala que não pode entrar muito na deles, vamos dizer, se começar a ter cuidado com o que fala, o comportamento, o que eles fazem, né? Não é porque você está ali no meio que você vai ter que fazer o que eles fazem. Então, pelo contrário, você continua, mantém os seus princípios ali e você vai ser uma luz no meio deles, né? 10ª pergunta: como a união na igreja pode ser perturbada? Provérbios 20:19 nos diz assim: o mexeriqueiro revela o segredo, portanto não te metas com quem muito abre os seus lábios. E já falando do papel então do mexeriqueiro. E na sequência também nós temos o texto de 1 Pedro 3, 8-9, que nos diz assim: finalmente sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo foste chamados, a fim de receberdes bênção por herança. E o primeiro texto ele fala do mexeriqueiro, que é o que fica falando, levando conversa, né? Fazendo intrigas, às vezes, entre um irmão e outro, né? É muito perigoso isso daí. Eu vou ler então o texto inspirado, que está em 2 Testemunhos para a Igreja. Na página 186, nos diz: devem os cristãos ser cuidadosos em relação às suas palavras. Não devem nunca passar adiante informações desfavoráveis de um de seus amigos a outro, especialmente se perceberem haver falta de união entre eles. É cruel dar a entender e insinuar como se soubéssemos, em relação a esse amigo ou aquele conhecido, muita coisa ignorada pelos demais. Essas insinuações prosseguem e criam impressões mais desfavoráveis do que se os fatos fossem francamente relatados de maneira livre de exagero. Que danos não tem sofrido a Igreja de Cristo por causa dessas coisas? O procedimento incoerente e desavisado de seus membros tem tornado a Igreja débil como a água. Tem sido traída a confiança por membros da mesma Igreja e, no entanto, o culpado não pretendia fazer mal. A falta de prudência na escolha de assuntos de conversa tem feito muito dano. Deve a conversa ser sobre coisas espirituais e divinas, mas tem sido diferente. Se a associação com amigos cristãos é dedicada especialmente ao aperfeiçoamento da mente e do coração, não haverá remorsos depois, e poderão recordar a conversa com prazer e satisfação. Mas se as horas são despendidas em leviandades e em falar ocioso, empregando-se o precioso tempo em dissecar a vida e o caráter de outros, a associação amistosa se demonstrará fonte de males,
e sua influência será cheiro de morte para a morte. A gente vê aqui então como que a união da igreja pode ser perturbada com esse tipo de conduta, onde é falado, é levado conversa, principalmente nessa questão, se você sabe que a pessoa já não tem muito uma relação amigável com a outra, ainda você entre os dois, né? vai colocar mais lenha na fogueira, vamos dizer assim. Em vez de ajudar a promover a paz, às vezes vai contar coisas que vai inflamar mais, muitas vezes, de uma maneira que ela diz até exagerada, né? E aqui está o problema, porque às vezes o negócio nem é tanto assim, mas começa-se a falar tanto que o negócio acaba ficando mais sério, né? E é interessante também ela falar na questão que, né, pega e fica falando, dissecando o que fala, a vida e o caráter do outro, né? Então é muito sério, muito perigoso. Isso no meio, né, da igreja, assim, causa muito dano, né? Algo que devia ser empregado essas horas, então, para outros assuntos, né? Fala que tem que ter uma prudência na escolha dos assuntos, então. Já ter em mente, né? Eu vou ter um encontro e vamos já pensar, nos programar, em como nós podemos aproveitar melhor o tempo. Isso tudo dá para se fazer uma programação antes. Você vai passar uma tarde de sábado junto com os irmãos, vamos fazer algo, já ter algo programado para utilizarmos melhor o tempo, utilizarmos também as horas ali juntos, que no nosso caso muitas vezes é tão escasso, né? Sim. Nós temos que aproveitar melhor isso, para produzir algo para Deus, né? Fazer uma programação, alguma coisa para benefício da igreja, para fins de evangelização, que eu acho que é o caminho melhor, porque realmente a mente desocupada é a oficina de Satanás. Nós não devemos confiar em nós. Isso é uma tendência do ser humano fazer esse tipo de coisa, né? Não é uma característica de um ou de outro, isso é algo que se torna até viciante. Se a gente deixar vagar, vai cair nisso. É uma coisa que a gente tem que estar lutando. Se não fosse assim, não estaria escrito na Bíblia o quanto é difícil o homem dominar a sua língua. Ele não fala para um ou para outro, é o homem, é o ser humano. É difícil ele se dominar nesse sentido. Então, nós precisamos criar estratégias para não deixar cair nisso, porque o perigo é grande, realmente tem feito muito dano na igreja. É o que você falou, então pode ser ocupado o tempo em fazer essas programações, em gravar coisas para a igreja, em estudar alguma coisa, né? Aproveitar que está ali junto com outras, né, outras pessoas, interagir para alguma coisa, tudo no sentido espiritual, que não dá tempo, não sobra tempo, então para a gente acabar falando, né, o que não deve, né? E principalmente quando se tem crianças, as crianças observam a conduta dos adultos ali. E eles ficam mais de lado, né, geralmente. Quando há essa associação entre irmãos, a gente tem que aproveitar esse tempo para também dar atenção para as crianças, muitas vezes envolver eles em algo também na igreja, fazer alguma coisa na linha ali bíblica, alguma destreza, alguma coisa que vai fazer eles mexerem nessa questão aí, né, ajudando eles também na formação do caráter e na habilidade dos assuntos bíblicos. Porque as crianças, elas observam tudo, né? Às vezes a gente esquece, não presta atenção nisso. Os adultos estão ali conversando e as crianças estão ali ligadas, às vezes, e escutam coisas que, né, não deveria nem escutar, a gente não devia nem estar falando, mas aí é pior ainda se tem as crianças perto de ouvir aquilo, né? E acaba até criando um certo ceticismo já na mente da criança, né? Então agora é a 11, né? E última pergunta. Que meios são empregados por Deus a fim de aprofundar as relações de amizade e educação de seu povo? Temos aqui o texto da Bíblia, em Êxodo 23, 14 ao 19. 3 vezes no ano me celebrareis festa.
A festa dos pães ázimos guardarás 7 dias, comerás pães ázimos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça vazio perante mim. E a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho que houveres semeado no campo, e a festa da colheita saída do ano, quando tiveres colhido do campo teu trabalho. 3 vezes no ano todos os teus homens aparecerão diante do Senhor Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa de noite até pela manhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Então aqui, né, segundo o texto aqui, então, que mês, né, Deus entregou? Então, naquele tempo lá, né, no tempo de Israel, tinha essas festas, né, 3 vezes ao ano, né, onde então era um encontro ali, vinham de longe, né, todos se encontravam ali, então, para comemorar todas essas festas que eles tinham lá. E agora, trazendo para o nosso tempo, qual é o nosso... As conferências, nossas reuniões, nossas festas, né, religiosas, festas também, religiosas. E é muito importante, então, para manter aprofundar, né, como diz a pergunta, que essa relação de amizade, é importante, então, que nós tenhamos realmente esses encontros. Isso. Livro Educação, página 41 e 42, diz: como meio de educação desempenhavam um lugar importante as festas de Israel. Na vida usual, a família era tanto a escola como a igreja, sendo os pais os instrutores nos assuntos seculares e religiosos. Mas 3 vezes no ano designavam-se ocasiões para reunião social e culto. Primeiramente em Siló e depois em Jerusalém tinham lugar essas reuniões. Apenas dos pais e dos filhos exigia-se que estivessem presentes, mas ninguém desejava perder a oportunidade das festas e, tanto quanto possível, a casa toda assistia a elas e com eles, como participantes de sua hospitalidade, achavam-se os estrangeiros, os levitas e os pobres. A viagem a Jerusalém, daquela maneira simples, patriarcal, por entre a beleza da primavera, o esplendor do verão, a glória de um outono amadurecido, era um deleite. Com ofertas de gratidão vinham eles desde o varão de cabelos brancos até a criancinha, a fim de se encontrarem com Deus em sua habitação. Enquanto viajavam, as experiências do passado, as histórias que tanto idosos como jovens ainda amam, tanto eram de novo contadas às crianças hebreias. Eram cantados os cânticos que haviam encorajado na peregrinação no deserto. Os mandamentos de Deus eram entoados em cantochão e em combinação com as abençoadas influências da natureza e da amável associação humana. Fixavam-se para sempre na memória de muita criança e jovem. Consegue imaginar como que era bonito, né, naquele tempo, porque eram vários dias ali, né, não tinha como hoje desde o percurso, né? Então eles viajavam juntos, eles faziam todo pé. aquele percurso juntos, iam o quê? Cantando, né, falando, contando as experiências, né, todas as conversações deles, né, eles iam então falando, né, das suas experiências, fala que com ofertas de gratidão, né, iam pelo caminho até lá. Então eles iam felizes, era uma coisa assim que eu acho que eles tinham muito prazer em ir, né? Muito gosto, né? Davam prioridade para estar ali, eram os acontecimentos do ano, né? Era tudo que os filhos esperavam, a família toda ali ficava ansiosa para esse momento. A gente vê um contraste muito grande, infelizmente, com as épocas atuais, né? Onde a gente tem carro, tem todo o conforto. Se não tem carro, tem os ônibus com muito conforto também para viagens. E assim mesmo a gente vê pouco entusiasmo, uma falta de...
vamos dizer assim, de vontade, né? De estar ali. Não dá o devido valor às vezes, né? Porque o problema é esse, né? Quando a pessoa coloca dificuldade é porque não está dando o devido valor, que ali é uma coisa que é espiritual, ele vai buscar ali uma edificação, um fortalecimento espiritual. Se ele enxerga dessa forma, acho que aí é diferente, né? Então tem que ter esse intuito, né? Essa alegria, né? De quando chegar, aproveitar os momentos, né? Que vai ter ali, né? Então todos esses conselhos que vêm desde o começo dessa lição, muito importante a gente pôr tudo em prática e chegando, né, bem como chegou aqui na última pergunta. Então, a gente tem que ter essa associação, tem que ter esse convívio, né, com nossos irmãos, tem que dar valor, muito valor a isso, a essas oportunidades, né, e querer estar ali, desejar mesmo, querer estar juntos ali e tirar o máximo proveito espiritual. E eu sei que a pessoa é abençoada e é recompensada quando ela vai, né? Ela volta já, né? Bem mais animada. A gente percebe isso em várias pessoas que às vezes até comentam com a gente. Nossa, eu não estava muito querendo ir, mas foi tão bom, né? Eu voltei mais animada, mais disposta, né? Então é muito bom, é importante então a gente se preparar, né? Assim que a gente vem de uma, e olha que era 3, né, no tempo de Israel, 3 vezes ao ano, era difícil para ir, né, porque não tinha condução como a gente tem hoje, e mesmo assim eram 3 vezes ao ano. Então, ao a gente voltar de uma reunião, o que a gente tem que fazer? Já começa a se preparar para a próxima, né? E assim, e ainda as reuniões deles duravam mais, né? Sim, não era um sábado junto, já não. em outras lições que eram bastante Eram vários dias ali juntos, e a gente tem que aproveitar realmente. As reuniões geralmente duram 2 dias, bem dizer, com mais irmãos, 3 dias, 2 dias. E tem que aproveitar bem esse tempo. Ter ainda a satisfação desse privilégio, né? Desse privilégio que ainda nós temos de estarmos nos reunindo. Isso é uma bênção de Deus. Porque esses são os meios que Deus tem, então, para estreitar mais os laços ali entre os irmãos, os laços fraternais. Nos associarmos, né, então, com os nossos irmãos de fé. Nós terminamos então o nosso estudo e agradecemos a oportunidade e pedimos para você que ainda não é inscrito no nosso canal, está vendo pela primeira vez, se inscreva, também compartilhe com seus amigos, aqueles que gostariam de estudar também sobre os nossos assuntos, os assuntos que estamos estudando. Nós agradecemos a oportunidade e desejamos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja com cada um de nós. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.